Olá, ouvintes! Está começando a Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 AM da rádio da universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Emily Vieira. Na próxima sexta-feira, irá acontecer o lançamento do livro Cor, Poesia Trans, da escritora e performer Águida Pacheco Rocha. Para contar pra gente alguns detalhes, o Revista desta semana conversou com a escritora do livro, que compartilhou com a gente a sua expectativa para o lançamento e um pouco da sua trajetória. Oi, Águida, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer. Então vamos à entrevista. No próximo dia 17, irá acontecer o lançamento do teu primeiro livro, O Cor, Poesia Trans. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco sobre a obra e de onde surgiu a vontade de escrever o livro. Então, o livro surge a partir de um vínculo meu, um contato, uma troca com a Fora da Asa a partir da coletânea Todas Escrevemos, né? E recentemente, assim, logo em seguida, eu passei a escrever no Medium da Fora da Asa. E a partir dessas articulações pelo Medium, né? Desse nosso grupo de escrita entre mulheres que escrevem no Medium da Fora da Asa, conversando com Camila um dia, ela me traz essa proposta, né? De escrever um livro. Eu lembro que no dia eu até me assustei, né? Porque ela surge com a proposta, assim, porque eu falei assim pra ela: claro, a gente pode criar um livro, assim, pra uma coletânea, nós todas. Daí ela assim: não, Águida, tava falando de um livro todo teu, assim, algo só com o teu trabalho. E eu fiquei em choque, assim, né? Tipo, como assim? Eu lembro que fiquei nesse choque momentâneo, mas com muita coragem aceitei, né, o convite. A partir daí, então, eu passo a me dedicar inteiramente, assim, tipo, a pensar sobre a publicação de um livro, né, nesse momento pandêmico também, em todos esses aspectos, pensar como o meu corpo, a minha mente, como os meus afetos, os meus anseios, como eles se atravessam, né, no meu cotidiano, assim. E tentar transformar tudo isso em palavras, tentar trazer para dentro de um livro, né, pro folheio de páginas, assim. E minha necessidade de escrita surge muito por aí também, né, de pensar na importância de um livro, né, em si, desse objeto, livro, para nossa sociedade, para nossa cultura, politicamente, artisticamente, e pensar o meu corpo enquanto uma mulher trans, escrevendo, né, pondo para fora palavras, assim. Isso para mim é de uma importância absurda, né? E para as pessoas que me leem, acredito que seja também, né? Pelo que elas vêm me trazendo, assim, de retorno ao que elas têm lido. Então, escrevo para isso, assim, para que a gente possa poder construir diálogos entre eu, enquanto uma mulher trans, junto de pessoas cisgêneras, junto de outras pessoas trans, para que a gente possa trocar afetos, trocar silêncios, trocar gritos e palavras, né? Na busca de que essas palavras possam de alguma forma modificar estruturas normativas binárias excludentes e transfóbicas. E acredito muito na potência do livro enquanto essa ferramenta, assim, né? De abrir esses novos olhares, esses novos pensares sobre corporalidades múltiplas. Bacana, super interessante.
O sumário do livro é dividido em duas seções, né? A primeira que é o adentro a todos os detalhes e a segunda que é fora e além de mim. Eu queria que tu falasse o porquê dessa divisão e o que significa cada uma. Sim, a divisão em dois capítulos, né? Criei duas sessões, justamente por isso também, como eu falei respondendo a primeira pergunta, os textos da primeira sessão, que são adentro a todos os detalhes, são as prosas poéticas que estão no Medium, né, da Fora da Asa, que são os livros que eu escrevi durante esses 3, 4 meses em que eu estive escrevendo nesse grupo de mulheres que escrevem pro Medium. Então, a grande maioria daqueles textos, eu acho que exceto o primeiro, o segundo, primeiro e o último, eu acho que o primeiro e o último não estão no Medium da Fora, e nem no meu Medium. Mas todos os outros estão, assim. Então, eu vejo muito essa parte do meu livro, essa primeira parte, como essa Águida que está iniciando esse processo de se entender como escritora, de se ver como escritora e de soltando algumas palavras, ainda um pouco receosa de ocupar esse lugar de sou uma mulher que escreve, assim, mesmo já sabendo, né, que escrevo há muito tempo e que muitas outras mulheres escrevem também. E do porquê, né, que a gente não se coloca nesse lugar de tipo, eu sou uma mulher escritora. E me vi nesse lugar, assim, também, né? Daí esses textos, eles me trazem muito esse questionamento, assim, né? De Águida, essa mulher que escreve, essa mulher que questiona, que traz novas reflexões sobre si, sobre o mundo através das palavras, que traz inclusive suas vulnerabilidades, né? Isso é algo muito importante, assim, que eu venho buscando com a minha escrita, é de, nesses processos de vulnerabilidade, encontrar alguma forma de cura, assim, né? De trazer esse viés mais terapêutico também para a escrita. Já a segunda sessão é um outro processo, né? Já é a Águida que já se prepara para a publicação de um livro, né? E muito desse processo de escrita, esses poemas que surgem nessa segunda sessão, que é a Fora e Além de Mim, são de uma Águida revoltada com a palavra, assim, e com a folha em branco, de querendo ocupar todos os espaços e querendo gritar palavras que ouvi, palavras que ouço, palavras de ódio, palavras de amor, muitas palavras, né? A Águida querendo soltar palavras. Eu vejo muito esses poemas assim, dessa forma. E desses poemas que vão aos poucos formando um corpo, assim, e que vão germinando palavrinhas e palavrões e palavras e vão se tornando um poema que não é um poema porque já se torna uma imagem, porque tem uma palavra que ela chama muita atenção e uma palavra que te chama muito, daí tu fica só naquela palavra e ao mesmo tempo tu volta, tem só uma outra palavra e vai se formando uma imagem, assim, só com essas palavrinhas que tu vai se apegando a elas e desapegando e vai passando para outro poema e se conectando a outros poemas também. Vejo muito nesses lugares, assim, de poder passar por diversos lugares com a poesia e o leitor também me lendo, né? Podendo percorrer esses diversos caminhos com uma poesia sem forma, assim, podendo criar sua própria forma de olhar a poesia e a escrita. É muito sobre isso, afora e além de mim, que é essa segunda sessão. Nossa, super bacana e interessante. O nome do livro é muito bonito. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho sobre a escolha deste nome. A escolha do nome foi bem complexo, na verdade. Foi a última coisa, assim, que eu definitivamente escolhi foi o nome do livro, né? Fiquei um tempo pensando, desenhando, criando títulos na minha cabeça e passando pro papel, criando colagens. E difícil, assim, foi muito difícil encontrar esse nome que pudesse abarcar tanta coisa, né?
porque esse livro ele é bem diverso, assim, né? Ele fala sobre muita coisa. E um título, ele parece que resume, né? Parece que dá uma síntese ao que está sendo publicado, assim, a toda a obra. E eu tentei escolher esse título com muito cuidado. E quando eu pensei em corpoesia trans, pensei em trazer essa brincadeira que eu trago em todos os poemas de palavras com múltiplos significados e palavras que se modificam dentro da sua própria estrutura de sentido. Pensei em corpoesia trans por isso, assim, nesse corpo que já é a poesia e já é trans, sabe? Tipo, corpo, poesia trans, como se fosse uma dança contínua quando tu lê, assim. E queria que nessa leitura o leitor, que a gente pudesse olhar para esse título e encontrar muitas palavras e muitas formas de montar esse título, de remontar esse título, que fosse só cor poesia, que fosse só corpo trans, que fosse só cor poesia ou cor poesia trans, todo o título, entende? Então, o título surge disso, de poder dialogar com o que todo o livro é, que é essa reformulação, reestruturação de um poema e das significâncias das palavras, e de afirmar também, né, que existe essa mulher escritora que é uma mulher trans, porque eu sinto que a gente ainda precisa se colocar nesse lugar de afirmação da nossa identidade para que a gente possa ser entendida. A gente ainda não tá num lugar da sociedade, num lugar político, num lugar, enfim, de que pessoas trans são entendidas de forma igual a pessoas cis, assim, né? De que existe essa igualdade, essa... Porque não, né? Isso ainda não existe. A gente ainda vê pessoas trans marginalizadas e a gente ainda precisa dizer que essas pessoas podem ocupar espaços diversos, né? E que se a partir disso a gente precise se autodenominar o tempo inteiro, né? De que aqui existe uma mulher trans, de que uma mulher trans esteve aqui para poder quebrar estruturas, né? Pelo menos até esse momento a gente deve fazer isso, assim. O livro, né, é uma publicação independente feito por uma mulher e para mulheres, né, junto ao selo Todas Escrevemos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o quão importante é as pessoas consumirem e prestigiarem as produções e os artistas independentes. Sim, né? É extremamente importante. A gente precisa ainda falar sobre isso. É outra coisa que a gente ainda precisa frisar e expor é que a gente precisa consumir, né? Literatura e livros e de pensar sobre a importância disso na nossa... Enfim, em diversos aspectos da nossa vida, né? Não só questão emocional, questão intelectual, mas também afetiva, né? De se afetar com o que a gente tá lendo, né? De criar essa relação afetiva com esse livro que tu tem em mãos, assim. De que ele é esse objeto artístico, estético, mas é também o teu... o objeto que tá ali contigo, né? Que tu tá imergindo nele, ele tá imergindo em ti, tá te entregando palavras e tu tá absorvendo o que ele tem pra te dizer, né? E pensar muito sobre isso, assim, da importância de a gente consumir livros e de que a gente consumir principalmente a literatura feita por mulheres, né? Porque a gente consome muitas vezes a criação de homens, né? Cisgêneros, homens brancos, e a publicação de mulheres trans, principalmente de mulheres trans negras, ficam esquecidas, silenciadas, apagadas. E a gente até tava falando, né, eu e a Camila, de que... da dificuldade, né, que é vender um livro, por exemplo, né, que isso é... as pessoas não compram geralmente, né. Isso é algo que a gente tem que colocar em reflexão, assim, do porquê que a gente ainda tem essa relação tão pouco próxima com a literatura, né. O que faz a gente se desaproximar da literatura, assim.
porque é um espaço para homens, mas existem também os espaços criados por e para mulheres, né? Como a todas escrevemos, que era algo que eu vinha tipo, nossa, literatura é um espaço extremamente masculinista e transfóbico e machista. Então eu sempre busquei por criar essas teias, assim, né? Com essas mulheres que estavam pensando o mesmo que eu, assim. E não muitas coletivas, eu digo, né? Mas encontrei diversas coletivas que estavam pensando uma literatura para mulheres. E não só mulheres, mas para todas as corpas, assim, corpas dissidentes, corpas LGBTQIA+. Águida, agora eu queria que tu falasse um pouco mais sobre você. Conta pra gente quem é a Águida. Que difícil, né? Acho tão difícil falar sobre mim. Mas eu achei bem abrangente a tua pergunta, né? De, tipo, falar sobre si e tal. Acho que eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu venho produzindo artisticamente e tal. Que é algo que vem me ocupando meu tempo também, né? Minha mente. Eu tenho me dedicado muito à escrita ultimamente, né? E pensado na escrita, então, como esse projeto artístico, estético também, né? Na palavra como uma possibilidade de uma arte visual também, porque venho das artes visuais, eu sou graduando em licenciatura em artes visuais pela URGS, então meu olhar ele é ainda muito visual e estético nesses aspectos, né? Tem essas questões que eu penso muito nessa palavra enquanto um uma imagem mesmo, né? De tu poder enxergar e visualizar a letra e a palavra se tornando uma narrativa imagética, assim, muito potente. E venho trabalhando nisso, assim, nessas questões. Também trabalho no núcleo Incluir da URGS. E nesse núcleo da URGS a gente vem facilitando o acesso e a permanência, né, das pessoas com deficiência dentro da universidade. Também tenho trabalhado com um ciclo entregas, né, entregas de bice. Trabalho como escritora também, né. Na Fora da Asa também é um dos espaços em que eu tenho sido remunerada, né, pela minha escrita. Isso é muito importante a gente falar, né, que mulheres estão recebendo dinheiro ou os nossos produtos capitalísticos pelo seu trabalho, né, estão sendo remuneradas. E é isso. Sou essa pessoinha que vos fala. Não sei muito o que falar sobre mim, assim, né, mas também venho fazendo uma formação em yoga, estudo, né, pesquiso yoga, pesquiso tantra, pesquiso essas questões mais místicas, assim, da nossa sociedade. E é isso, assim. Essa é a Águida Cielo, Águida Céu. Nossa, super bacana e interessante. E de onde surgiu o teu interesse pela literatura? O meu interesse pela literatura surge desde a infância, né? Eu sempre li muito, assim, desde pequenininha. Então, sempre estive muito conectada a livros, a literatura. Apesar de eu pensar, assim, que a minha família não é uma família de leitores, né? Exceto meu pai, que depois que ele cursou direito, ele passou a ler mais, né? Então a relação dele com livros mudou, assim, durante um tempo. Mas nunca tivemos essa relação, assim, exceto eu, de gostarem muito de livros ou de me presentearem com livros, assim, era sempre uma relação muito minha com livros, assim, de afeto e encontro nos livros. E então era muito frequentadora de bibliotecas, né? Adorava uma biblioteca. E escrevia também, né? Escrevia desde dos 5, assim. Daí, depois dos 13, aquela fase, adolescência, começa a conhecer pessoas, começa a se relacionar amorosamente. Eu passei a escrever sobre amor, assim, sobre essas relações.
Daí parei depois de um tempo e comecei a escrever academicamente quando entrei na universidade. E me encantei muito, né, pela academia, assim, de poder trabalhar enquanto arte educadora e pesquisadora. Daí escrevia nesse site sobre questões da arte e educação e trazer novas perspectivas do pensar a arte e educação e o professor artista, todas essas questões mais filosóficas, assim. Era bem interessante. Então sempre estive muito ligada à escrita, né? De seus diversos campos, assim, né? Não só a escrita poética, mas também a escrita científica. E é isso. Venho trilhando essa trajetória com a escrita há algum tempinho já. Por fim, eu queria que tu contasse qual a tua expectativa, né, para o lançamento do livro e o porquê os nossos ouvintes não podem deixar de ler o teu livro. E eu acho por que as pessoas deveriam adquirir meu livro? Eu acho que porque seria um ato bem simbólico, né? A gente, em 2021, nesse momento bem complexo em que a gente vive politicamente, agora numa pandemia e as várias questões sociais que nos afetam o tempo inteiro e agora mais ainda, né, com mais intensidade, que a gente possa se reconfortar um pouquinho na arte, né, e ler um livro, assistir uma peça, ouvir uma música, são formas de se dar esse carinho, né. Então compre o meu livro, se dê esse presentinho pra você também enquanto leitor e pra mim. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é esse ato simbólico, político, né, importantíssimo, de a gente comprar livros de mulheres, assim, contribuir com uma ONG também, que é a Fora da Asa, né, que vem fazendo projetos tão necessários para a preservação da vida de corpos dissidentes, assim, né, quando a gente pode contribuir de alguma forma, e que essa forma seja adquirir um livro, isso é muito importante também, né. Então, gente, o Revista fica por aqui. Nós conversamos com a Águida, escritora e performer, que está lançando o seu primeiro livro, O Cor Poesia Trans, na próxima sexta-feira, em uma live no YouTube no canal Fora da Asa. Muito obrigada pela conversa, Águida. Foi um prazer. E é isso. Obrigada. Estamos terminando mais um Universidade Revista. O programa teve a produção, apresentação e edição de Emily Vieira, técnica de Vladimir Fontoura e coordenação de Cláudia Heisermann.